Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. A IEC11, vale a pena? Venha saber. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de lajes corporativas. A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial que esse fundo possui 2 imóveis, tá? 2 prédios. Atualmente, na data que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado ali a R$ 62,40. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 14,60%. Cuidado, tá? Esse dividendo ele é alto porque a cotação está muito depreciada. Se esse fundo estivesse entregando ali na base de R$100, esse dividendo seria muito menor. Atualmente, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,66, o que indica que ele está com 34% de desconto. E é um fundo que está negociando com quase uma liquidez alta, tá? Indo para mais de 700 mil por dia. O que já é uma liquidez, na minha opinião, né? Para nós pequenos investidores, é uma liquidez bacana. E esse fundo ele conta com a desvalorização nos últimos 12 meses de 21%. Então é um fundo que era base 100, caindo, e no último ano ele caiu 20% aí de desvalorização. No quesito de cotação, o que a gente observa? Atualmente o fundo 62, mínima no último ano 59 e máxima de 79. Então ele está orbitando muito mais próximo das mínimas do que das máximas. E como eu disse, né? Ele é um fundo que ele veio ao mercado em novembro de 2020, depois da situação pandêmica, né? E ele era de base 100, só que o mercado sofreu muito, principalmente lajes corporativas. Esse fundo, apesar de ele não estar passando por problema de vacância, ele tem um risco de concentração. Ele só tem 2 imóveis e 2 inquilinos. Inclusive, eu vou deixar para falar sobre esse risco aí, lá dentro do relatório gerencial, que é o que eu acredito que está fazendo com que as cotações estejam tão depreciadas. O mercado acredita que pode ser aqui, pelo menos é o que eu analiso, tá? Eu acho que o mercado está chegando à conclusão que, ao final do contrato desse fundo, ele possa vir a sofrer muito aí com a possível vacância lá do seu imóvel. Então, lá nos idos de 2020, final de 2020, esse fundo estava sendo negociado a 99, vindo a ter uma baixa aí de R$70 em novembro de 2021. Então, ele veio numa queda gigantesca. Durante os idos de 2022, do ano passado, ele expressa uma boa recuperação, chegando ali a pouco mais de R$80. Só que aí, final do ano para início do ano, o fundo tem novamente uma nova queda. Durante o período eleitoral do ano passado, o fundo esboçou uma nova recuperação, mas desde novembro desse ano, o fundo teve as suas mínimas ali de R$59. De novo, depois do mês de maio, o fundo esboçou de novo uma recuperação, chegando ali próximo a 70, mas recentemente a gente vê que o fundo está de novo nessa tendência de queda, quase chegando à sua mínima histórica novamente. Voltando aqui para o outro site, a gente vê informações a respeito do ativo. Então a gente vê o nome dele, o CNPJ, ele é um fundo para investidores geral, mandato renda, ele é de lajes corporativas, é um fundo de tijolo, ele é um fundo por prazo indeterminado e gestão ativa. Taxas e vacância a gente vai deixar para ver dentro do relatório, mas adianto que ele não está com vacância, apesar de ter um risco iminente de vacância, e é um fundo assim, pequeno, mas que já conta com mais de 15.500 cotistas. E em termos de cotas, ele tem mais de 4.800.000 cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 94,00 e o seu valor de mercado dos seus ativos vale R$ 457 milhões. Seu último dividendo anunciado foi 76 centavos. Esse dividendo para um fundo de base 100 já seria um dividendo excelente, viu? Na casa de 0,70 e poucos %, né? O que seria um yield muito bom. Mas a gente vai ver lá dentro do relatório por que esse é um fundo que paga tão acima dos outros fundos de lajes, né? Bons fundos de lajes vão pagar ali entre 0,5 e 0,6. Então esse fundo está pagando a mais, você tem que tentar entender o risco embutido em razão disso. Esse é um fundo que ainda não tem 5 anos de existência, então a gente trazer a rentabilidade para 5 anos seria um pouco de desvantagem, e aqui a gente pode trazer para 2 anos. A rentabilidade do período, em razão de tanta depreciação desse ativo, você veja que esse fundo ele está com 40% de desconto se a gente considerar que ele é um fundo de base 100.
também. Mas, entre aspas, ele só está 17% desvalorizado. Por quê? Porque ele pagou muito dividendo nesse caminho aí. Então, esse fundo, para o longo prazo, o que que acontece? Quem comprou esse fundo na base 100 vai ter que esperar mais alguns anos aí, ele praticamente zeraria a sua problemática. Agora, quem se posicionou nesse ativo com esses descontos, pode ser que sim, é para uma carteira diversificada, tá? Pode ser sim que esse fundo caiba na estratégia. Por quê? Você pega um ativo agora desvalorizado, que ele já está, na minha opinião, o risco de vacância já está meio que dentro desse ativo, e se a vacância não ocorrer, mesmo que ela ocorra, se tiver uma substituição por outro inquilino, acredito que esse fundo possa até se valorizar um pouco, tá? Então, para o longuíssimo prazo, eu acho que dentro de uma carteira diversificada, pode sim você escolher esse ativo para ter no seu portfólio, mas tem que saber dos riscos que esse fundo carrega. Então, nos últimos 2 anos, esse fundo teve uma rentabilidade negativa de 17%, o CDI do período foi de 25%, o IPCA de 12%, o IFIX 16% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, 17%. Aqui mais abaixo, a gente vê algumas informações a respeito de dividendos, né? E o que você busca num fundo de tijolo? Um fundo de tijolo deve, com o passar do tempo, valorizar o portfólio, o patrimônio. Infelizmente, esse fundo, ele está de lado na quesito de valorização patrimonial, não tem a ver com cotação, tá? A cotação desse fundo caiu, mas o seu patrimônio está meio que de lado, até porque não teve tempo ainda para fundos de lajes, a valorização da cota incidir nele. Agora, esse fundo ele vem apresentando um ponto positivo. Quando você investe em fundo de tijolo, você quer que a cota valorize e você quer também que seus dividendos eles sejam crescentes. Então, a gente vê esse movimento crescente aqui com o passar do tempo. Então, isso aqui para mim é um ponto muito positivo que esse fundo vem apresentando. Ó. Então, nos últimos meses, a gente vê que ele estabilizou-se em 75, 76 centavos. Dia 29/9, ele pagou no dia 9/10 esses 76 centavos. E mais aqui abaixo aqui a gente vê sobre o yield médio do fundo. Como a cotação vem despencando, né? E o dividendo vem se mantendo estável, até subindo um pouco, aí você vê que o yield médio do fundo vem subindo, para casa de 1,20, 1,15. Então assim, ó, de novo, se você olhar depois os riscos que eu vou te falar, entender desses riscos, aceitar esses riscos para uma carteira diversificada, sempre pensando que você vai ter vários fundos. Esse é um fundo que você pode ter. Lembrando que pode ser que diminua um pouco os dividendos desse fundo aí no futuro próximo e eu vou mostrar isso para vocês. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considerem nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. amuinvest@gmail.com. Qualquer doação aí para o nosso Pix é muito bem-vinda. Obrigado a vocês que fazem doação, saibam que isso ajuda muito o nosso trabalho. Os nossos canais aí, a Amuinvest, a Mufiagro e a Amudicas, contam com clube de membros. Outra forma de apoiar o nosso trabalho. Gente, é baratinho. Torne-se membro para apoiar o nosso trabalho. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do nosso grupo fechado do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo. E ainda tem um hiper mega desconto na nossa planilha de controle financeiro aqui do canal. E tudo isso ainda ajuda a gente, né? Essa planilha, ela é barata e acessível e é muito bacana. Ela pode te ajudar imensamente aí você controlar os seus ativos. No ano que vem vai ter declaração de imposto de renda e ela vai te facilitar um trabalho gigantesco aí na hora de declarar o seu imposto de renda. Além do mais, ela te auxilia no seu poder decisório, em quem investir, o que está mais para trás do seu portfólio, o que estaria, entre aspas, mais barato. A planilha vai te auxiliar no seu poder de decisão. Além disso, eu conto com e-books. Introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Também são e-books muito agregadores, com muito conteúdo, baratos e acessíveis, que vai ajudar bastante aí você na sua tomada de decisão, no seu conhecimento. Compre para nos ajudar também. Desde já, muito obrigado a todos vocês que apoiam em todas as nossas formas de apoio financeiro. Por falar em apoio, eu não poderia deixar de agradecer Jadilene. Todos os meses faz uma doação generosa pra gente aí. Essas doações ajudam muito a gente a continuar fazendo o nosso trabalho, né? E lá no canal Mufiagro, o Alexandro, o Antônio F. Barros, são ambos membros que vêm renovando o clube de membros aí. Esse apoio de vocês é primordial. E é um apoio que eu acho que não vai fazer falta pra vocês, né? Que é baratinho, mas pra gente faz muita diferença. Então, o Rodinei, Luiz e o Print Express, todos renovaram o clube de membros recentemente. Obrigado de coração. Tudo isso ajuda demais. Muito, muito obrigado. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do Auricélio, tá? Ele falou assim, obrigado pelo vídeo, um outro vídeo que ele tinha solicitado. Poderia aproveitar para fazer um vídeo sobre a IEC? Desde já agradeço, forte abraço.
Então tá aqui o vídeo solicitado e eu quis trazer esse depoimento do Leandro. Eu quase não divulgo, tá? Que eu presto serviço de consultoria, mentoria. Eu não posso fazer indicação de ativos e não o faço. Mas eu gostaria de deixar aqui publicamente o comentário do Leandro. Ele falou assim, ó: Amu, quero agradecer as orientações nos vídeos e as orientações que vem me passando na mentoria. Deixarei um relato abaixo, agradecimento. Então, assim, ele tá contando o que ele fez, né? Que ele me chamou no privado. Eu não vou ler aqui para vocês, para não perder muito tempo do vídeo, mas ele está agradecendo o nosso trabalho de mentoria. Então, assim, eu não digo em quem investir, que eu não posso dizer, mas eu ajudo na tomada de decisão. Eu olho a carteira e ajudo a estruturar a carteira de forma que, de acordo com os riscos que ele quer correr, com os objetivos que ele pretende ter, de acordo com a condição financeira, a condição de vida dele, a gente tente bolar a melhor estratégia para o futuro dele. Então, fico feliz que esteja satisfeito, que esteja trazendo esse depoimento, e eu quis trazer aqui publicamente, assim, são esses depoimentos, essas doações aí, que nos ajudam a manter o nosso trabalho aí, continuar fazendo o nosso trabalho. Então, muito, muito obrigado a todos vocês aí que nos apoiam. E agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial, e é um jardim externo lá de um dos prédios, olha que bonito, né? Então, é um relatório mais recente que o fundo trouxe. Aqui ele vai falar algumas situações em relação ao IFIX, né? E em relação ao fundo. Então, o fundo sofreu uma desvalorização de 3%, sem notícia ou evento que justificasse tal movimento. Na minha opinião, tem sim, eu vou tentar explicar assim, não de imediato, mas eu acho que o mercado já está precificando os riscos desse fundo. Aqui ele traz alguns detalhes do fundo, como valor de mercado, cotas emitidas, a taxa que o fundo cobra. Então, esse fundo cobra 0,75 de taxa, ele cobra performance de 20% se bater IPCA mais 6. Lá na frente, isso aqui para mim, eu não calculo aqui, para mim isso aqui é irrelevante, eu vou calcular na prática o que essas despesas vêm representando frente às receitas, tá? Continuando aqui, ó, note, esse é um relatório pequeno, um relatório de apenas 10 páginas, mas entre aspas, tá? De proveito, você vai ter 4 ou 5 páginas, pelo menos para o que me interessa de aproveito. Então que ele mostra como é que é a composição dos dividendos, tá? Do fundo, e aqui que a gente vai calcular a taxa efetiva do fundo. Então note, ó, em setembro, esse fundo recebeu 4.126.000 e ele teve como despesas, que vai para o fundo, ó, taxa de administração e performance, 233 mil. Então nós vamos calcular o que esse valor representa frente às receitas. E depois nós vamos pegar o acumulado do ano e ver o que as despesas representam frente às receitas. Lembrando que para mim, o máximo que eu me sinto confortável é 15%. De 0 a 10% eu acho que está dentro de uma taxa aceitável. De 10 a 15 eu já acho uma taxa careira, mas ainda assim é passível de eu aportar, e acima de 15 eu sequer aportaria, porque para mim é caro pagar uma taxa tão cara. Então vamos calcular aqui na prática, note, ó, 233 mil vezes 100, isso aqui frente aos 4.126.000, ó, estou representando apenas 5,64%. Muito bom, mas note que quando você pega o acumulado, que aí a performance incide, ó, 3.549.000 vezes 100, dividido por 38.747. Então já dá um salto para 9,15%. Ainda assim, não acho caro a taxa, tá? É uma taxa aceitável. Mas veja quando a performance bate, o quanto que ela, entre aspas, né, dá uma machucadinha aí no resultado do fundo. Mas ainda assim o fundo entrega um bom resultado, né? Então eu acho aceitável a gestão receber esses valores. Aqui ele mostra as distribuições, o que o yield oscilou nesse período. Então assim... Nesse período aqui, ó, o fundo entregou, no final de 2022, R$ 1,32, que foi quase que uma antecipação de dividendos. Ó. E aí ele entregou só 18 centavos de janeiro. E aí o pessoal ficou desesperado aqui. Ó. As cotas, isso aqui também ajudou muito a despencar as cotas no início de janeiro. Depois ele voltou à normalidade da entrega dos rendimentos. Só que isso já tinha sido divulgado, só que ninguém lê relatório, ninguém procura se interessar, né? E isso aí... Aqui ele mostra também os resultados, nessa parte aqui para mim, eu vou pular, pra gente é irrelevante aqui, pelo menos para mim. E ele mostra a composição do patrimônio. Então note o seguinte, ó, os ativos do fundo valem hoje 444 milhões, tá? E isso representa 97% do patrimônio do fundo. Agora esse imóvel aqui, ó, o Rocha Verá, ele é 71% do portfólio. E esse Standard Building, ele representa 26%. E aí o fundo tem em caixa mais 2% ali. Então, frente a isso aqui, já a gente vai ver o impacto que esse Rocha Verá tem no fundo, né? Ele traz muito mais receita para o fundo. Mais aqui abaixo ele fala sobre a liquidez, né? Aqui ele também traz sobre receitas, e é isso que eu queria que vocês observassem, ó. É aqui para mim que está o maior risco que o fundo pode trazer. Como eu antecipei, o fundo não tem vacância, isso é um ponto muito positivo, mas
acho que, ao contrário de outros ativos que a gente não espera que tenha vacância, não espera que tenha problema, nesse eu acho que pode ter problema, seja no Rocha Verá, seja no Standard Building. Então, o Rocha Verá é responsável por 72% das receitas e esse Standard é responsável por 27% das receitas. Agora, nós já estamos finalizando 2023. Então, nós temos o ano de 2024 e 2025 e aí se encerra o contrato do Rocha Verá. Não é tanto tempo assim. Eu acho que o mercado está precificando essa possível vencimento de contrato em 2025. Poxa, mas 2025 é muito tempo. Não é não, tá? E aparentemente vai vencer no finalzinho, no início de 2025, né? Então, se a gente observar aí, tem pouco mais de um ano. O prazo médio dos contratos do fundo é de 3,3 anos. O outro imóvel vai vencer só lá para 2032. Então, esses ativos aqui, essas questões, são as questões às quais eu acho que o mercado está precificando esse fundo, assim, uma possível saída dos inquilinos. Já vou explicar melhor sobre isso, porque que eu acho que pode ter uma possível saída dos inquilinos. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito aqui dos ativos desse portfólio, desse fundo, a gente vê os imóveis e tal, né? A gente vai continuar vendo lá ainda. Eu trago agora a forma de apoio gratuita ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Comenta aí pra nós. E aí, o que você achou aqui a respeito desse fundo imobiliário? Você teria ele no seu portfólio? Você sabia dos riscos que esse fundo carrega, que ele só tem 2 imóveis e só 2 inquilinos? Você está disposto, caso algum inquilino saia, que esse fundo sofra imensamente os impactos da vacância? Se você estiver ciente desses riscos, né? Comenta se você tem, se você teria, se você comprou ele na base 100 ou se você comprou ele depois que ele caiu de preço. Comenta que seu comentário é muito importante aí para nós. Nós temos um canal secundário e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos. Então, nesse canal atualmente, nós contamos ali com 463. Considere lá nesse canal se inscrever. Nos ajude a chegar aos 500, aos 700, aos 1000 inscritos. Muito obrigado a vocês que vão lá e se inscrevem. Nós temos 4 canais, esses canais estão em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, deixe seu comentário, sua dúvida e tudo. No Instagram eu abro caixas de pergunta e as respondo o mais rápido possível. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai tentar ajudar e responder. Voltando para o relatório, então a gente vê aqui, ó, Rocha Verá, Diamond Tower, né? Então, esse ativo aqui, ó, fica a poucos passos da estação Morumbi, da CPTM, os 2 principais shoppings de São Paulo, conta com acesso pela Marginal, ou seja, o gestor está dizendo que é um fundo muito bem aquele aqui, ó. É um imóvel muito bem localizado. Ó, fica perto da Chucre Zaidan, tem acesso pela ciclovia, bicicletário, tem uma usina de geração de energia a gás capaz de atender 100% do complexo. Tem aquele jardim que eles colocaram como destaque. Tem certificação sustentável LEED Gold. A Torre D está 100% locada em um contrato atípico para Down. O complexo Rocha Verá foi um dos primeiros a ter certificação para construções sustentáveis LEED Gold. Consumo anual 15% menor de energia e 10% menos consumo de água comparado a edifícios eficientes pelo padrão americano. Então, é muito bom. É um edifício muito, muito moderno, né? Aqui ele vai falar sobre o Standard Building, que aí já fica lá no Rio de Janeiro. Aquele outro é em São Paulo, que é no Rio de Janeiro. Já é um imóvel bem mais velho, tá? Mas ele fala que é um edifício tombado, patrimônio histórico, localizado próximo à Baía de Guanabara, com vista maravilhosa para os principais cartões postais e tal. Esse está alocado para o IBMEC. É um imóvel muito antigo, ó, construído em 1935. Então esse aqui para mim é um ponto muito ruim desse imóvel. E agora, vamos lá, por que eu acho que pode ser que futuramente dê problema? Pedidos de tutela de urgência pré-arbitral do IBMEC, eles fizeram lá em agosto de 2021, esse pedido foi indeferido. Eles estavam tentando aí fazer um reajuste, foram para uma justiça arbitral, não é bem justiça mesmo, tá? Não vai para o Tribunal de Justiça. Eles escolhem um lugar que vai, questão administrativa vai julgar aquilo que está sendo dito, tá? Ó, arbitragem IBMEC. Após o indeferimento do pedido de tutela de urgência, a IBMEC endereçou em dezembro de 2021, no Centro de Arbitragem e Mediação, o requerimento de arbitragem por meio da qual busca discutir um contrato build-to-suit, atualmente em vigor entre IBMEC e o fundo, conforme fato relevante em 16 de dezembro de 2021. Na opinião dos advogados contratados, a chance de perda pelo fundo é remota e o prazo previsto para a conclusão é de 18 a 24 meses, a contar da instauração do processo arbitral. O gestor e administrador já tomaram todas as medidas necessárias para a defesa e acompanhamento e ratificam, eles confirmam que irão atualizar os cotistas sobre eventuais próximos andamentos do processo.
e aqui não tem mais informações. Agora, o que que acontece? Nos dois ativos, tá? Eles tiveram problemas com seus inquilinos. Nos dois ativos. Então, eu acho que, ao final desses contratos, tem tudo para esses inquilinos talvez sair dos imóveis. E essas discussões, essas brigas aí, para mim, isso foram fatores que ajudaram ao fundo estar tão depreciado. Então tem um risco de concentração que esses ativos estão sofrendo aí. E tudo isso são situações que, na minha opinião, estão impactando negativamente no portfólio desse fundo. Eu não tenho esse ativo, mas numa carteira diversificada eu acho que ele tem espaço para ter. Agora você tem que estar ciente que pode ser que uma saída de inquilino aí possa pesar severamente aí no portfólio, nas receitas, né, que esse fundo pode entregar. Como eu disse, é um relatório pequeno, as últimas páginas não traz nada de informação, para mim, importante, né? Então tem pouquíssimas informações. Eu acho que eles poderiam melhorar um pouco mais as informações, mas assim, dá para se ter uma certa noção a respeito do fundo aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado vocês aí que têm se tornado membro, feito doação para o Pix. Obrigado pelo depoimento aí da mentoria. Muito obrigado de coração. E obrigado vocês que adquirem os nossos produtos. Por falar em produtos, lá no canal Amo Dicas, nós contamos com e-books de português para concurso público. Caso vocês se interessem, considere fazer a aquisição aí dos nossos e-books. Desde já, muito obrigado a todos vocês que apoiam nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always